Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação, Pastor Alberto Miguez. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos o privilégio de receber um convidado que Deus tem usado muito para alcançar milhões de vidas através da música. Dono de uma voz marcante e de interpretações que emocionam o Brasil e diversos países, ele soma centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações em canções que se tornaram verdadeiros instrumentos de consolo, fé e também de esperança. Mas, neste episódio, nós queremos ir além dos números. Nós queremos conhecer o homem por trás do ministério, a história que muitos ainda não ouviram antes dos palcos, dos microfones e das multidões. Não sei se você sabe, existia um jovem que sonhava em ser jogador de futebol profissional. E foi no meio desse caminho que o encontro com Jesus mudou completamente a sua trajetória. E através de um processo de renúncia, de obediência e chamado, Deus escreveu e também continua escrevendo uma nova história. Hoje nós vamos conversar sobre propósito, vocação, desafios, bastidores do ministério e também a responsabilidade de levar o evangelho através da música e como é permanecer fiel a Deus em um tempo em que o sucesso muitas vezes fala muito mais alto do que a essência. Eu tenho certeza que essa conversa vai inspirar você a confiar mais em Deus, entender que os planos dele sempre são maiores que os nossos e também a perceber que antes de levar alguém ao palco, Deus primeiro conduz ao altar. Então, prepare o seu coração, compartilhe este episódio com outras pessoas e fique conosco, porque a conversa de hoje promete edificar, promete desafiar e também fortalecer a sua fé. Com muita alegria, eu recebo do nosso podcast de hoje o cantor e ministro de louvor Geiser Maia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém. É uma grande honra, um grande prazer receber você aqui no nosso podcast para esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, meu irmão. Obrigado. Olá, pela pessoal. sua presença. Pastorzão, gratidão. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade e honra, né? Pelas palavras. Poder estar esse tempo aqui com essa galera, eu creio que vai ser um momento muito produtivo. As pessoas conhecerem o Geiser por trás dos bastidores, né? Às vezes as pessoas elas se acostumam e se habituam a ver a pessoa cantando ou pregando, ministrando e não tem a noção da história que a gente carrega, do que Deus construiu na nossa vida antes, né? Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha história, da trajetória, do que Deus fez na minha vida e tem feito, né? Muito bacana isso, Geiser, porque assim, muita gente conhece a sua voz, né? E hoje vai ter a oportunidade de conhecer o Geiser, É né? verdade. Você teve lá na nossa igreja, aqui em Monte Hermon, sim. no ano passado, e eu lembro que uma galera que teve lá, né, sendo muito abençoada pela sua vida através daquele culto, através da sua ministração, dizia, puxa vida, quando te viu, puxa vida, eu conheço a música, né? Conheço essa voz, mas não conhecia a pessoa. E hoje, além de conhecer a pessoa, eu creio que os nossos espectadores, a galera que acompanha a gente pela TV Cidade, Canal 9, né? Porque esse podcast, ele passa em toda a região serrana do Rio de Janeiro, na TV Cidade, também através das redes sociais, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história e da sua vida. E como a gente já está falando, né? Hoje eu tenho convicção de que milhões de pessoas conhecem a sua voz, mas antes da música, Geiser, existia um jogador de futebol, é mais ou menos assim? Isso então, aí. só pra gente começar o nosso bate-papo aqui, quem era o Geiser antes de conhecer Jesus? Bom, Geiser, antes de conhecer Jesus, era um menino sonhador, como todo jovem, toda criança. Tem um sonho de se tornar... Bom, na minha, era me tornar um jogador de futebol profissional, né? Então, viver do futebol já era um sonho de criança, que eu cresci com isso no meu coração. E, na verdade, eu cresci com duas situações, a música e o futebol. Eu, já muito novo, mais ou menos com 7 ou 8 anos de idade, eu cantava muito dentro de casa, porque meu pai ouvia muita música, não era evangélico, mas ouvia muita música.
E aquilo, eu comecei a me familiarizar com a música e me descobri muito cedo. Só que o futebol era algo que gritava, que falava muito mais alto dentro de mim, então eu tinha esse sonho, não de ser um cantor, mas de ser um jogador de futebol. E aí o tempo foi passando, fui crescendo, nasci, né, no Rio de Janeiro, ali no aterro do Flamengo. Então os locais, até os 10 anos de idade que eu morei, eu não tinha oportunidade de jogar bola, que morei no Dona Marta, não tinha campo. Morei na Rocinha, não tinha campo. Então, morei em algumas comunidades que não tinham a oportunidade de eu descobrir que, de fato, eu jogava, tinha um talento para aquilo. Então, quando eu fui para São Gonçalo, na minha rua tinha um campo de futebol. Aí você aproveitou. E ali eu comecei a desenvolver e descobri que, de fato, o futebol ele, não era só um gosto pessoal. Era algo que eu queria para minha vida. E dali eu comecei, startou aquilo no meu coração, cresci com aquele objetivo de me tornar um jogador de futebol. E a tua trajetória no futebol antes, né, de efetivamente se tornar um ministro de louvor, alguém que leva a mensagem de Cristo através da música, através da voz e da canção, como foi essa tua trajetória no futebol? Porque eu sei que isso te marcou muito, Sim. né? Como você já disse, era o teu grande sonho, Sim. ser um jogador de futebol. E existe uma diferença de sonhos. Por exemplo, existe aquele sonho que a gente sonha, mas a gente não faz nada para que ele aconteça, para que ele se concretize, né? A gente coloca ali na conta do destino, coloca na conta de Deus, coloca na conta do tempo e diz, se eu sonho, mas eu espero que alguém faça por mim ou que alguma coisa aconteça. Mas você já disse aqui que você trabalhou por isso, né? Que você se empenhou para realização e concretização de se tornar um jogador de futebol. Como que foi a tua história dentro do futebol? Começou ainda criança e a partir daí, como que se deu essa história? Sem recursos, né? A família automaticamente humilde, então não tinha condições de manter para que eu treinasse num clube. Então meu pai trabalhava, a mãe tinha que cuidar da casa, então, e esses recursos acabavam não tendo quando nessa faixa etária de idade. Então eu treinava em escolinha de futebol de bairro. E ali eu começava a fazer projetos sociais, isso, né? Eram alguns projetos e tinha algumas escolinhas lá onde eu morava. Então aquilo foi me dando ainda a esperança, alimentando a esperança daquele sonho de se tornar uma realidade, ainda que existiam muitas dificuldades para aquilo se tornar real. E aí, quando passou mais ou menos para 19, 20 anos, eu perdi a expectativa pro futebol e fui cantar. Ah, sim. No secular. E ali durante 4 anos, cantando e tal, viajando o Rio de Janeiro, em algumas cidades do Rio. E aí apareceu uma oportunidade em 2003 para fazer um teste. E aí eu já não tinha mais esperança, expectativa, passei. Eita. E ali eu fui morar em Uberlândia, fiquei 1 ano morando em Uberlândia. E ali eu me profissionalizei. E aquele sonho, ele reacendeu. E dali já como um profissional. E ali aquilo alimentou de uma forma, eu falei, opa, agora as coisas vão acontecer. Eu já vi aquele sonho se tornando realidade. E aí quando foi 23, eu profissional, 24, eu me converto. E ali dali já começa uma nova fase da minha vida. E o que aconteceu, né, para você tomar essa decisão? Foi uma decisão sua ou foi algo que aconteceu na sua vida para que efetivamente você deixasse o futebol e se tornasse efetivamente um ministro de louvor, um pregador da palavra através da música, digamos assim? O que aconteceu nesse meio do caminho? Em 2004, quando na verdade, eu volto de uma viagem, eu fui para Mato Grosso para disputar a Copa do Brasil lá e disputar o regional. Então era um contrato de 6 meses com o clube. Só que quando eu chego na cidade, mas Deus já estava trabalhando no meu coração. Eu ainda não era evangélico, não tinha me convertido naquele momento. Só que quando eu chego no centro de treinamento, tinha um jovem que ele tinha vindo do Cruzeiro e ele falava de Deus todo dia. E aquilo começou sabe, meu coração começou a ficar quebrantado e eu comecei a perceber que existiam algumas coisas que não me agradavam, só que não era Deus já trabalhando no meu coração. Não fechei, não assinei o contrato, voltei para o Rio. Quando eu volto para casa, tinha um amigo meu, alguns amigos que tinham acabado de se converter e um jogou no Vasco dos 12 anos ao profissional. Ele tinha acabado de se converter. E aí eles evangelizando, e cara, vamos na igreja,
num domingo eu falei, sabe aquele camarada que é insistente? Sim. Não era chato, não, ele só era insistente. Sim. E aí, a insistência dele me fez, eu falei, sabe uma coisa, eu vou na igreja só porque, pra ver se ele para de insistir. Fui num culto e fiquei agarrado. E ali começou uma trajetória nova de Deus, né? Eu tava conversando com a doutora Michele e é muito complexo quando Deus, ele fala às vezes a gente pregar sobre é fácil, né? Eu acho que viver é o mais complicado. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e Abraão decide obedecer à voz de um Deus que ele não conhecia, mas ele entendia que aquela voz estava guiando ele, iria guiar ele pelo caminho, e foi basicamente o que aconteceu comigo. Porque quando eu me converti, uma semana depois eu estava num culto jovem, e naquele culto Deus usou um pastor para mim, falando literalmente, isso há 22 anos atrás, do que eu tô vivendo hoje na minha vida. Olha. Só que precisavam se passar 19 anos de uma promessa que Deus havia feito para mim. E quando ele falou comigo, eu inexperiente, não conhecia Deus, estava vivendo uma experiência nova, e quando eu volto para casa com aquela palavra, né, e ele falou para mim assim, e eu já tinha uma viagem programada para fazer para Uberlândia, para jogar no CFZ de Brasília. Perdão, Uberlândia não. Para ir para Brasília. E já uma viagem programada. E quando Deus usou ele para mim, falando do propósito que Deus tinha, que não era o futebol, que era através da música, aquilo gerou um conflito dentro do meu coração. Porque ia completamente contra a tua realidade ali do momento. E, né? e o meu desejo, os meus sonhos, era contra a minha vontade. Então ele olhou para mim e falou assim, e naquele dia eu não cantei na igreja, não tive oportunidade, uma semana de convertido. Ele olhou para mim, eu sentado assim nas primeiras cadeiras assim da igreja, ele olhou para mim, jovem, Deus manda te dizer que Deus vai te levar em todos os estados do Brasil e em outras nações para adorar o nome dele. E eu chorando, mas chorava sem saber o porquê. Voltei para casa com aquela palavra e meu coração ardia, e aquele amigo que já estava há mais tempo, que sabia o que Deus estava falando, sim, ele, cara, o que Deus fez foi, Deus usou a vida dele para falar para você que não é o que Deus tem para você através do futebol, e Deus vai te usar de uma outra forma. E aí eu comecei a mergulhar em Deus, buscar Deus, orar, ler, jejum, fui viajar para Brasília. E quando eu chego em Brasília, quando eu chego no hotel, eu dobrei o meu joelho no quarto do hotel e com aquela palavra, isso já se faziam 3 meses e não saía do meu coração, sabe? Aquela palavra queimando e queimando. E eu no quarto do hotel, de joelho dobrado, eu fui orar a Deus e conversar com Deus. Eu falei, Deus, pô, é um sonho de criança que eu, né, cresci com isso, tô vendo meu sonho se realizando. Mas se esse sonho de fato não for o que o Senhor tem para minha vida, eu tô disposto a abrir mão dele. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas me dê uma experiência que eu entenda que não é nada da minha emoção e nem da minha cabeça. Mas eu queria que o Senhor me desse uma resposta e eu quero ter uma experiência. E não usa ninguém para falar comigo, não. Fala direto comigo. Eu quero essa experiência. Nem que eu quebre o joelho, torço o tornozelo, mas eu queria que o Senhor falasse comigo. Ok. Terminei a oração num sábado à noite. Quando foi na terça-feira, assinei o contrato de 3 meses, na época, para disputar a 3ª do Brasileiro. Sim. E aí, no primeiro jogo treino, no domingo seguinte, o atacante cai no meu joelho com uma costela, ele cai com essa parte aqui no meu joelho, meu pé fica preso no chão e o tornozelo torce. E ali eu gritando de dor, saindo do campo, quando eu chego assim do lado de fora gritando de dor, e Deus falou comigo, eu tô respondendo a oração do seu quarto. Para que você entenda que não é nada sobre os seus sonhos, não é nada sobre os seus projetos. O que eu vou implantar em você a partir de hoje são os meus sonhos. E onde eu vou te levar, talvez a bola não te levaria, o futebol não te levaria. Porque os meus planos e os meus sonhos são muito maiores daquilo que você construiu. Os seus sonhos têm até data de vencimento. Mas os meus sonhos vão alcançar pessoas que você jamais pensou que um dia você fosse alcançar. Então, o que eu vou fazer através de você é restaurar a vida de outras pessoas, transformar famílias, casamentos. E só que aquilo para mim, quando eu torci o tornozelo, foi uma resposta que eu precisava. Sim. E Deus estava respondendo a oração do meu quarto.
E ali eu entendi, voltei para casa e eu entendi que eu precisava abrir mão do futebol, porque Deus tinha falado comigo justamente aquilo que eu pedi para ele. Você tinha pedido. Sim. E essa decisão trouxe paz no seu coração? Porque existem a grande verdade é essa, né? Existem obediências que nós cumprimos diante de Deus e diante daquilo que Ele determina para as nossas vidas que são dolorosas, Sim, né, meu irmão? muito. E a gente está falando de um sonho, a gente está falando de algo que você sonhou desde a sua infância e que o tempo passou e depois aquele sonho reaparece novamente na sua vida e agora vem esse confronto de Deus dizendo para você, olha, eu respondi a tua oração do quarto e a minha palavra para a sua vida é essa, que o que eu tenho a fazer na sua vida e através da sua vida não é Sim. pelo futebol. E como aceitar, Geise? Que agora tudo vai ser diferente, que o sonho de uma vida inteira não vai mais acontecer e deixar o teu futuro na mão de Deus, né? Agora, Senhor, faz o que o Senhor tiver que fazer, mesmo que eu desconheça quais serão os teus caminhos. Porque eu costumo dizer que Deus, ele é especialista em nos dizer o destino, mas nunca o caminho, né? Porque provavelmente a gente vai desistir caso ele diga, ó, você vai passar por isso, você vai ter que cumprir isso aqui, você vai ter que passar por determinada circunstância. Isso me lembra muito os discípulos, quando Jesus vira para eles e diz o seguinte, olha, passemos para o outro lado do mar da Galileia, né, do lago de Genezaré. Jesus não diz que no meio do caminho eles iriam encontrar tempestade, vento, né, barco balançando, possibilidade de morte, porque creio eu que muitos deles talvez não entrassem nem no barco. Sim. E aí Jesus só dá o destino final, olha, passemos, ou seja, há uma garantia de que nós chegaremos lá. E eu ouvindo a tua história, né, me lembra um pouco essa história, essa passagem bíblica, porque Deus te falou sobre destino, que ele faria, como ele faria, na verdade, o que ele faria, mas não como ele faria. E aí esse como ele faria passa por um quê de confiança, né, meu irmão? Eu tenho algo assim, ouvir Deus falar não é tão complexo, obedecer. O maior problema é lidar com o tempo. É isso, cara. O tempo, na verdade, é assim, porque ouvir Deus falar, a gente vai ouvir Deus falar sempre, num culto. Deus vai usar em algum momento, Deus vai usar algo para falar com você. Então, Deus está falando com a gente em todo momento. A questão é se permanecer fiel e confiante dentro desse período de tempo que Deus quer. Para alguns, pastor, às vezes o senhor sabe, o senhor, obviamente que não só com a sua vida, mas o senhor hoje apacenta uma igreja. Então você, de fato, ouve algumas pessoas, diversas pessoas falando. E quantas pessoas não pararam no meio do caminho? Quantas pessoas deixaram... Não é que elas não acreditaram, é que elas não conseguiram permanecer, esperar porque existe a pressão. Eu passei por pressão interior, passei por pressões externas dentro desse período de tempo. Às vezes você vê Deus fazendo na vida de outra pessoa e parece que não está fazendo na sua. Para alguns foi rápido, para você tá demorando. Para alguns demorou 1 ano, para você tá levando 10, 20 anos. Isso aí. Então, essa espera, e eu uso a vida de Abraão aqui, né, como eu comecei falando dele, é algo que eu trago para minha vida. Porque Abraão era cheio de promessa. Mas teve um momento que ele ouviu Sara. E por ouvir Sara, ele se deita com Agar. E por se deitar com Agar, nasce Ismael. Hoje o problema maior de Israel é porque alguém decidiu no meio do tempo, no meio desse período onde Deus ainda não tinha manifestado a promessa, o cara decide ouvir mais a voz de Sara do que a voz de Deus. Então, nesse período de espera, existem vozes que são as pressões que vão tentar nos tirar desse caminho. Perfeito. Não é verdade? Para que a gente... não é que a gente deixa de acreditar. Talvez Abraão, eu continuo acreditando, mas talvez a minha mulher tenha mais razão do que Deus. Era como... Vamos colocar nesse sentido. Talvez ela tenha... talvez ela esteja certa. Ou então a gente olha para a realidade dos fatos ali, porque você imagina, né? O Abraão olhando para uma mulher idosa e dizendo, olha, humanamente não tem como essa promessa se concretizar, não tem a mínima condição de que isso de fato aconteça, né? Então, tudo bem, já que há uma promessa, deixa a gente articular aqui para fazer com que a promessa se cumpra. Vamos antecipar, né? Exato, vamos dar um jeitinho, né? Então, são essas pressões que a gente vai passar no período do tempo até a promessa se concretizar. E nesse tempo eu aprendi muito.
eu fui tratado por Deus, eu precisei ser restaurado em algumas questões, eu precisei liberar perdão para algumas coisas. E às vezes, cara, é algo tão profundo. E eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem, essa conversa, esse bate-papo aqui, suporte o processo. Talvez seja uma das palavras que você tenha mais escutado nesse processo de pós-pandemia, né? De 2020 para cá. Processo. Então, suporte o processo. Por quê? Porque vai ser dentro do processo que Deus vai estar criando resistências dentro da gente. Porque é muito fácil a gente querer viver amanhã de alegria, mas não tem manhã sem noite. É isso aí, meu irmão. Não tem terra prometida, né? A terra que emana leite e mel, se a gente não passar pelo processo do deserto. É isso aí. Né? Deus olhou para Josué e falou, cara, esforça-te, tem bom ânimo. Faz a tua parte, né? Porque eu te farei herdar a terra. Então, assim, existe a tua parte. O processo são coisas que a gente precisa fazer, precisa passar por eles. Né? Davi, ele, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, processo, da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso aí. Então, essa certeza de passar pelo processo era o que eu tinha. Então, eu estava passando dentro de um vale, dentro de um processo, dentro de uma fase difícil, complicada, porque eu tenho que conviver com as pressões internas e com as pressões externas. E talvez a interna não seja tão preocupante, porque você está ali consigo era como o salmista, por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Isso aí. Então você tem aquele conflito interno, mas ao mesmo tempo... E do lado de fora, tipo, cara, acontece na vida de todo mundo, por que não acontece na sua? Não, e no teu caso, cara, eu acho até uma questão que deve ter sido mais difícil pra você. Você consegue definir hoje qual foi o período, quanto tempo você passou nesse processo aí de formação do Geyser de hoje? Tem aproximadamente? De 2004 a basicamente ali até 2020. Então, 16 anos. Eu te pergunto isso pelo seguinte, pra mim, não é porque você tá aqui não, tá? Mas falo isso em Cristo. Você faz parte das 3 vozes mais marcantes no meu entendimento do meio gospel, né? Do meio evangélico, do meio cristão. Pra mim, né? As vozes mais marcantes hoje. Matos Nascimento, Marcos Salles e você. São os caras que, de verdade, tô falando em Cristo, são os caras que pra mim estão ali no top do top de questão de voz. E por que eu tô te perguntando isso? Porque eu creio que nesse processo, quando você fala de pressões externas e pressões internas, talvez você já tenha ouvido isso de outras pessoas também. Sim. Cara, mas você tem uma unção diferente. Outros dizendo, você é muito bom naquilo que você faz. Você já tá preparado para viver. Você já deveria estar vivendo. E aí você tá naquele processo ali, ouvindo isso de pessoas, tendo também, né, meu irmão, a convicção de quem você é, tendo a convicção do que você está vivendo, da tua fidelidade diante de Deus, das coisas que você abriu mão para estar passando aquilo ali que você está passando, para viver aquilo que Deus te chamou para viver, e a coisa não acontece, né, Geyser? Então, o que eu queria te perguntar é exatamente a respeito disso, né? Como que você encarou esse processo sabendo quem você era, sabendo aquilo que você tinha para oferecer e, obviamente, né, sabendo as qualificações que você tinha. Eu acho que isso torna o processo ainda mais difícil, né? Quando a gente olha para o lado e a gente considera o seguinte, puxa vida, mas você já disse isso, fulano tá chegando e sem querer dizer que eu sou melhor ou pior, mas eu sei que eu sou tão bom quanto, eu sei que eu tenho tantas condições de estar lá também, mas na minha vida não acontece. Como que você lidou com isso, cara? Pô, o senhor tocou num ponto que parece que o senhor estava lá. Uma vez, meu pastor me ligou, aí ele, eu queria trocar uma ideia com você. E aí, só que passando um processo terrível em casa. Financeiro, em todas as áreas, assim. Só que eu entendi que era um tratar de Deus, sabe, comigo. E aí ele me liga, eu queria trocar uma ideia contigo, dá pra gente conversar? Eu falei, dá. E aí ele foi lá em casa, aí preparei um almoço e tal. Ele usou as palavras que o senhor falou. Cara, a unção que você carrega, talento que você tem, a voz que você tem, por que não aconteceu ainda? E eu comecei a chorar.
Só que uma noite anterior, eu estava no retiro de jovens, no meio do mato. E na hora da adoração, Deus começou a batizar com o Espírito Santo. Deus começou a curar. E aí Deus falou para mim assim: quem disse que eu não estou fazendo? Quem disse que não está acontecendo? Seu nome não precisa estar no outdoor para que eu faça. E aí eu falei para ele assim: pastor, mas quem disse que não está acontecendo? Será que eu preciso de uma música viralizada para as pessoas entenderem que isso é o suficiente? Ontem eu tenho vivenciado algo tão extraordinário. Isso foi em 2019. Eu tenho vivenciado algo tão extraordinário assim na minha vida. Graças a Deus, os lugares onde eu vou, Deus, sabe, o Espírito Santo tem se manifestado de uma forma tão poderosa, e eu prezo e priorizo muito isso na minha vida. E sempre priorizei. Então, assim, aí Deus falou assim: pergunta para ele, será que Deus, isso não é o suficiente? O meu nome tem que estar para que as pessoas entendam, a música tem que viralizar, meu nome tem que estar estampado no outdoor. E ele ficou meio que sem resposta. Uhum. Aí eu falei assim: independente se uma música virou ou não, Deus está fazendo. Isso em 2019. E aí eu me lembro que uma semana antes, minha esposa tinha falado a mesma coisa. E eu falei: não é possível, gente. Eu acho que eles estão de complô comigo, contra mim. E aí ali em 2019 já era em outubro. E eu me lembro que eu fui ministrar na igreja. Eu ministrando, saí de casa, coloquei os meninos dentro do carro, a banda que estava comigo naquela época. E eu olhei para ele e falei assim: 2020, procuram alguém para tocar, sirvam a igreja local de vocês, porque eu não quero mais. Vou viver na igreja, normal, servir a igreja local, membro normal, banco, vou ficar como um banco, como diz aí, né? Membro de banco. Só indo pra igreja, cultuando, não vou deixar de ser crente, mas não quero mais essa vida aí. Pra mim chega. E aí, porque eu tava sofrendo essa pressão, sabe? Aí quando eu fui ministrar, a gente chegou na igreja, os meninos: cara, vai cantar o quê? Eu falei assim: rapaz, hoje não tem. Sabe aquele dia que a gente tá vazio, assim, você pensa em tudo e não vem nada? Não tinha uma canção, e o cronômetro lá já no telão, já terminando. E eu falei: meu Deus, qual canção? Eu me lembrei de uma música da Gabriela Rocha, Lugar Secreto. E eu olhei pra eles e falei assim: vamos tocar tal música. Aí eles: e as outras? Eu falei: eu não sei, vê o que Deus vai fazer. Porque eu tava com a cabeça muito longe. E quando eu tava terminando de cantar Lugar Secreto, e era um ano que eu tava falando sobre viver uma vida mergulhada em Deus e tal. Eu indo pra finalizar a canção, já pensando na próxima, não tinha próxima. Aí Deus falou assim: agora fecha sua boca, eu vou ministrar, eu quero falar com você agora. E eu peguei o microfone, coloquei o microfone na mão, e a igreja olhando pra mim e Deus falando comigo. E aí Deus falou pra mim assim: hoje eu vou te fazer entender o que é de fato viver uma vida mergulhada em mim. Que experiência, hein, cara? E aí eu quieto estava, fiquei, e a galera me olhando, como o senhor tá me olhando aqui, e eu parado, porque eles estavam esperando a próxima música. E naquele momento que experiência linda eu tive com Deus naquela noite. Aí Deus falou: meu filho, se lembra que nas suas orações você me pede para me conhecer de uma forma diferente, e todo o seu desejo é mergulhar profundo, que você abriu mão da superfície para viver uma vida mergulhada? Eu falei: sim, Jesus. Então hoje eu vou te fazer entender isso. A partir do momento que aí Deus começou a falar comigo. A partir do momento que você decidiu viver uma vida mergulhada em mim, abrir mão da superfície, né? O superficial. E não são todos que permanecem, porque não é só querer, é permanecer na profundidade. E você decidiu mergulhar profundo, você precisa entender duas coisas: a pressão do profundo e a escuridão da profundidade. E é nesse ponto que algumas pessoas que estão te vendo, eles estão literalmente achando que você está perdido na escuridão desse profundo que você está, porque parece aparentemente para algumas pessoas não está acontecendo nada, e você literalmente está vivendo uma pressão do profundo. E quanto mais fundo você descer, mais a pressão vai aumentar. Quanto mais fundo você descer, mais escuro vai ficar.
E aí Deus terminou falando assim, eu te proíbo voltar para a superfície, porque você não tá perdido na escuridão, eu tô te guiando. E na pressão do profundo eu tô te sustentando lá. Então suporta. E eu comecei a chorar, terminou o culto, voltei para casa, mudo estava, mudo fiquei, não falei nada com os meninos. 3 dias depois meu telefone toca. Mano, não me pergunta quem foi, o porquê, só sei que uma produtora que eu já tava começando a gravar alguns vídeos, Sim. me mandou uma mensagem. Fala assim, me liga, né? O Nauto, ele, entraram em contato com a gente, pagaram uma produção pra você fazer aqui. Falei, quem foi? Cara, a pessoa não quer se identificar, só te abençoou. Falei, pô, que bacana. E eu tinha na minha mente, até o senhor citou aí o Matos Nascimento, o Marcos Salles. Marcos Salles, ele sabe disso, que eu já falei, eu tenho uma canção que a gente ainda vai lançar, que eu tive a oportunidade de gravar com ele, então um cara que eu admiro pra caramba, que é a canção Meu Socorro, a gente ainda vai lançar. E aí ele sabe a admiração que eu tenho por ele, então é um cara que eu me identifico muito por causa do timbre, né? E o Cleve, quando assumiu o lugar dele no 4x1, tem um timbre de voz que me identifica. O Cleve tava gravando com a galera da produtora, e eu falei, cara, então pega essa produção, esse que tá paga, eu faço um feat com o Cleve. E aí os caras, pô, eu via me cortando, faz com o Jairo Bonfim, né? Grava com o Jairo, grava com... Falei, cara, mas não me identifico. Tipo, faz com o Cleve, faz com o Jairo. Falei, tá bom, vou fazer com o Jairo. Só escolhe a música. Aí eu escolhi A Deus Proverá. E aí? Olha que loucura. Aí eu falei, só que A Deus Proverá no final de 2019, ela não estava viralizada. A música, a Gabriela Gomes tinha subido pro YouTube, mas ela não... É daqui de Teresópolis. É daqui, né? É, a Gabriela. Ela não tinha viralizado ainda, no final de 2019. Mandei a canção, eles viram, legal, acho que um dueto, homens, vai ficar maneiro, vai ficar diferente. Mandamos, fizemos. Quando a gente lançou a música com 15 dias, bateu quase 1 milhão de visualizações no YouTube. No canal do YouTube do Jairo. Sim. Entrou 2020. Qual era a minha ideia? Parar, né? Entrou a pandemia, a música viralizou, estourou. E é uma música que tinha muito a ver com pandemia também, né? Porque muita gente vivendo uma escassez, né? Em diversas áreas da vida. E aí, quando entrou na pandemia, a música explodiu. E nesse momento eu estava trabalhando na construção civil, como pedreiro. Sim. Por quê? Em 2012, eu trabalhava nas Casas Bahia, fiquei trabalhando de 2006 a 2012. E quando... Isso tudo em São Gonçalo? Tudo em São Gonçalo. Quando entrou 2012, que Deus fechou as portas da Casa Bahia, eu falei, também não vou trabalhar mais pra ninguém. Mas eu vou fazer o quê? Porque quando eu parei de jogar, eu não tinha profissão. E aí eu comecei a correr atrás de um subterfúgio. E meu irmão começou a trabalhar nas Casas Bahia, eu falei, cara, me ensina e... Vou junto. Vambora. Fui, me tornei profissional. Na época eu trabalhava na parte da área da montagem. E aí em 2012 Deus fechou a porta, eu falei, também não quero trabalhar mais pra ninguém. Peguei um amigo meu, fomos trabalhar na área da construção civil. E dali eu já estava pegando obra para trabalhar sozinho. E quando entrou a pandemia, eu tinha uma obra para fazer. Inclusive, essa obra era de um rapaz que, na época, né, abençoou muito a vida do Vinícius Júnior. Antes do Vinícius ainda se tornar esse jogador aí que hoje é. Que é de São Gonçalo que também, é da né? minha área. Então, o pai dele, a gente cresceu praticamente ali juntos. E eu tava trabalhando pra esse rapaz, no meio da pandemia, a música viralizada, estourada. E aí eu me lembro, olha que interessante, eu tava junto com um amigo e eu falei com ele, cara, eu não vou colocar ninguém pra fazer a parte da estrutura, não vou contratar mais ninguém, a gente trabalha aqui, legal, e era perto da BR ali, na altura ali no portão, não sei se eu conhece ali o portão do Rosa ali. Conheço alguma mais coisa. ou menos? É. Então é na BR e ali a areia era areia de praia, né? Que o pessoal fala que antigamente ali era tudo areia de praia. Então pra cavar as sapatas era fácil. Dei uma moral a mais a ele, economizei e comecei a cavar as sapatas junto com ele, né? Esquadrei o terreno todo, eu tinha uma área gourmet pra fazer. E nessa situação que eu tô fazendo na área gourmet, tinha um rapaz fazendo a área da piscina, uma outra equipe, né? E aí eu tô dentro da sapata lá cavando
jogando terra pra fora e vi um rapaz com um telefone na mão. E quando ele sentou no tijolo do meu lado, a gente não se conhecia. Isso no meio da pandemia ali. Ele, telefone, olhava pra mim, olhava pro telefone, olhava pra mim. Eu falei... E ele ouvindo a música, eu já sabia. E aí ele, cara, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei assim, não é possível. Eu falei, será que ele tá me enxergando em um lugar que eu mesmo não tô conseguindo me ver? Aí eu falei, por quê, cara? Esse cara aqui é você? Aí mostrou no meu telefone, eu já sabia. Eu falei, sim, sou eu, era Deus proverá. Eu falei, sou eu sim. Aí ele, cara, você tem noção? Eu te ouço no carro de pão, eu te ouço no carro do gás. Todo dia de manhã que eu saio pra trabalhar, janela aberta, cantando Deus proverá. Todo lugar que eu vou, Facebook, Instagram, TikTok, tudo tua música, tudo esse áudio, e é tudo. Eu falei... Aí ele falou pra mim assim, se eu tivesse a sua voz que você tem, eu estaria longe agora. Aí eu falei assim, opa, acho que Deus tá falando. E um tempo atrás, antes do que aquele moço estava falando pra mim, Deus tinha usado um pastor, a gente conversando assim numa mesa, e ele olhou pra gente e falou assim, cara, vocês amam o que vocês fazem? Eu falei, amo. Ele foi gerente financeiro do Toque no Altar, na época que o Toque no Altar estourou, Sim. né? Do pastor Leandro Reis. Hoje ele tá em São Gonçalo, né? Na Deus Tem Mais. E ele falou assim, então, no dia que vocês entenderem que Deus arrancou o lacre, mergulha. Se tiver de abrir mão de trabalho, de faculdade, ele até falou com essa linguagem, de faculdade, de trabalho, o que for, mergulha e aproveita o time de Deus, porque existem momentos que não voltam mais. E ali, quando aquele camarada sentado no tijolo, eu dentro da sapata, jogando terra pra fora. Você lembrou? Eu me lembrei, eu falei, opa, eu acho que Deus arrancou o lacre. Esse é o tempo. Beleza. Fui até mais ou menos outubro de 2020, entreguei a obra e eu falei, preciso agora me dedicar ao que diz respeito que Deus tem pra minha vida. Preciso de tempo. Só que eu tava abrindo mão de algo que eu tinha pra algo que eu não via nada. Mais uma vez, né? Mais uma vez eu falei, não é possível, eu acho que Deus tá me perseguindo. Isso é uma perseguição. E aí eu abri mão, literalmente, daquele momento do trabalho. As agendas, tipo, né, e não tinha nenhuma... Meu canal do YouTube não tinha inscrito, plataforma digital não tinha inscrito, então não tinha renda pra me sustentar. Mas eu acreditei na palavra que havia sido liberada sobre a minha vida e entendi que aquele era o momento de Deus pra mim. Que perfeito, que perfeito. E é muito bom ouvir isso, cara. Porque a gente certamente está falando para muita gente que tem sonho também, Sim. né? Que tem sonho ministerial, que tem ministério, que tem chamado e que talvez esteja vivendo esse tempo de lacre sendo arrancado, Perfeito. mas que não tem discernimento, né? E eu tenho certeza que as suas palavras estão abençoando essas pessoas. E aí, Geiser, hoje, né, canções como Deus Proverá, uma outra também que Tá Chorando Por Quê, que ficou assim conhecidíssima na sua voz, né? São canções que alcançaram milhões de pessoas. A grande verdade é essa. E o que passa no seu coração quando você percebe que Deus está usando a sua voz para alcançar tantas vidas? Porque, no meu caso, eu não canto nada, né? O meu sonho sempre foi cantar, não ser cantor, mas sempre foi cantar. E aí eu venho de uma escola, ainda criança, adolescente, que os pastores, amigos meus da época, falavam, cara, você tem que fazer um propósito no monte de 7 dias no monte para Deus ungir a sua voz. Aí eu ia pro monte, fazia propósito e nada. Já outro, você tem que tomar óleo ungido. Nada. E até que um dia eu entendi, né? O que Deus tinha para fazer na minha vida, que não era através da música, era através da palavra. Sim. E hoje, constantemente, eu vivo, né, de muitas circunstâncias de pessoas que nem conhecem o meu nome, que não sabem quem eu sou, mas que me encontram na rua. Eu já vi o senhor pregando em algum lugar, eu já fui abençoado através da sua mensagem, da sua pregação. Obviamente numa escala muito menor do que aquilo que você vive hoje em relação à música, né? Em relação da forma que Deus te usa. Como que tá o seu coração? O que passa no seu coração quando você percebe que Deus está usando a sua voz para tocar, para alcançar tantas vidas, né? Por exemplo, falávamos aqui da época da pandemia, da canção Deus Proverá. Cara,
quantas pessoas Sim. foram fortalecidas por essa canção. Aí depois vem tá chorando porque quantas e quantas pessoas foram fortalecidas, quantas pessoas foram tocadas por Deus através da sua voz. Como que o seu coração entende tudo isso, cara? Quando eu comecei a receber muitas mensagens no Instagram, de testemunhos mesmo de pessoas assim que estavam... Essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Se você lembra de um testemunho que te marcou. Sim, lembro de vários. De pessoas que estavam afastadas, depressivas, e que naquele momento que ouviram a canção ali, elas foram... voltaram para Jesus. Eu falei... Aí eu falei assim, caramba, alguns meses atrás eu queria parar. E aí eu começo a chorar, começo a agradecer a Deus por não ter me deixado parar, por ter acreditado que literalmente Deus iria fazer alguma coisa, né? Assim, o que eu falo não é fazer sucesso, sabe, pastor? Não, literalmente, Deus conhece meu coração. Eu nunca quis fazer... Eu sempre tive... Não é medo, eu não tenho medo da fama, nada disso, não tenho medo de sucesso. A única coisa que eu tenho medo é de perder a presença de Deus. Pô, perfeito. É só isso. Perfeito. Eu não tenho medo, nada. A fama não domina o meu coração, dinheiro não domina o meu coração, coisas materiais não dominam o meu coração, porque eu sempre. Eu aprendi a valorizar a presença de Deus. Eu olho para Davi, o que me inspira em Davi era que Davi, no pasto e com a coroa, ele valorizava a presença de Deus, ele honrava a Deus. Então, as orações que ele fazia, não retire de mim o teu espírito, né, meu irmão? Então, tudo isso mostra que era primordial na vida dele. Então o cara no anonimato, ele consegue manter a mesma essência com a coroa, sabe? Então eu acho que é isso que eu carrego. Então, quando eu comecei a perceber, a entender que as pessoas estavam sendo alcançadas através da minha voz, sendo tocadas através da minha voz, curadas através da minha voz, aí eu falei, caramba, valeu a pena, cara. Valeu a pena acreditar na voz de Deus, valeu a pena suportar os processos. Os 16 anos valeu de processo. Valeu a pena esses 16 anos, valeu a pena ouvir da minha mãe, vai Bíblia, ouviu a pena, sabe? Minha mãe era assim, minha mãe, vai Bíblia, aleluia, glória a Deus. Valeu a pena ouvir, sabe? Valeu a pena ouvir os meus próprios amigos olharem pra mim e falar assim, pô, cara, pra que tanta agenda? Pra que tanta igreja? Pra que tanto? Então, eu olhava pra eles e falava assim, eu não saio de casa pra cumprir a agenda. Eu saio de casa porque eu tô vivendo o propósito de Deus pra minha vida. Existe alguém precisando ouvir a minha voz. Existe alguém precisando ouvir o que eu carrego. Então, entender isso, saber que sempre onde a gente vai chegar, existe alguém precisando ouvir o que você carrega. Então, entender, eu consegui ter essa percepção, sabe? De que quando eu comecei a ouvir esses testemunhos das pessoas, cara, teu timbre de voz. E aí tem gente que não sabe. O timbre de voz que eu carrego, e muitas pessoas não sabem, o que eu passei em 2010, eu perdendo minha voz, eu não conseguia cantar uma música toda, que eu ficava rouco, que eu não cantava assim, com essa rouquidão, né, com esse drive. E eu pensei que eu tava perdendo a voz, pensei que eu tava com um calo, criando calo na voz. Só que eu me lembro que na época o Toque no Altar, ali 2004 pra frente, que eu era muito no Toque no Altar, enfim, essa galera, Davi Sasser, era um cara que eu me identificava muito. Aí depois veio trazendo a arca e tal, então eu me espelhava, né? Eram pessoas que eu admirava muito ministrando. Eu falava assim, Deus, me dá uma identidade. Cria em mim algo que quem ouvir a minha voz identifique que é o de olho fechado. Pô, é o Geiser que tá cantando, é o Davi Sasser, né? Como as pessoas, pô, a voz inconfundível do Matos Nascimento, enfim, do Jairo Bonfim. Então as pessoas têm um timbre de voz, eu quero que o Senhor imprima isso dentro de mim. E eu orei em 2010. Eu comecei a ter um problema que eu não conseguia cantar uma música toda. Eita. E aquilo entrou na minha cabeça que o pastor, quando eu ia ministrar, eu já líder do louvor, eu botava as pessoas para cantar e eu não queria mais cantar. Porque eu achei que já começou a afetar o meu psicológico, né?
E quando eu olhava pro pastor e, pô, cara, ó, tá ruim, não consigo cantar uma música toda que eu fico rouco. Aí Deus falou pra mim, não é você que tá ficando rouco. Eu tô te dando uma identidade vocal. Caramba. Eu falei, cara, que impressionante. E Deus, então fica tranquilo, você não vai perder sua voz. Sou eu que tô imprimindo uma identidade em você. E aí hoje, quando a primeira coisa que as pessoas falam é o meu timbre. Cara, esse timbre rouco, esse drive na voz. Aí Deus fala assim, não se esqueça que fui eu que dei. Fui eu que te dei isso aí. Então a honra não é tua, a glória é pra mim, tá? Amém, cara. Então assim, muitas pessoas não sabem disso, né? Então hoje quando as pessoas elas falam dessa identidade vocal, desse timbre, eu sempre falo, cara, isso aí é só uma marca. E quanto ao seu ministério, irmão, eu posso, obviamente, né, reiterar algumas questões aqui também. Eu conheci o Geiser através de um amigo nosso em comum, pastor Jailton Félix, que é um irmãozão que eu tenho, um amigo de vida que eu tenho, é um cara que me orienta, que me conduz. Sensacional. E eu estava chegando em Monte Hermon no ano passado, aqui em Teresópolis. Na verdade, já estava na igreja, pastoreando a igreja. Se eu não me engano, foi em julho do ano passado, de 2025. E aí, a gente estava vivendo um tempo de transição em diversas áreas na igreja, se reestruturando, na verdade, financeiramente também. E eu liguei para o Jailton e falei para o Jailton, quando você diz, estou falando isso aqui para corroborar quando você diz que sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre fama, essa questão toda. Eu falei, Jailton, cara, eu tô precisando da indicação de um bom cantor, cara, assim, de um bom cantor e tudo mais, mas que, meu irmão, esteja dentro das nossas condições. E aí o Jailton falou, tem um irmãozão aqui que é o Geiser, tal. Quando ele me diz isso, eu falo, sem condição. Sem condição. Por quê? Porque eu já tinha feito contato com alguns outros e a verdade é essa, né? Esse meio muito difícil, né? Sem querer julgar ninguém, mas é um testemunho. Sim. E desses outros que eu tinha feito contato, um me disse o seguinte, olha, eu tenho muitas músicas de sucesso no Brasil inteiro, então eu vou te cobrar R$8.000 pra ir voz e violão, eu vou com violão, R$8.000 e eu canto no máximo 7 músicas, porque são muitas músicas e o povo começa a pedir, então não canto mais do que isso. E aí eu falei, não tenho condição, né? Não temos condição. For falar com outro, olha, R$5.000, mas é o seguinte, tá? Se a gente fechar, antes de a gente fechar, você tem que me passar o nome da cidade certinho, que a minha equipe vai fazer uma avaliação de hotéis na cidade para dizer qual é o hotel. Então, R$5.000, mais transporte. Então, e ainda tem a questão de igreja, quantos membros tem, qual o tamanho da igreja. Isso aí. E quando o Jailton, poxa, tendo você como uma referência, vendo onde Deus tem te levado hoje, quando o Jailton fala assim, o Geiser, meu irmão, meu amigo, tal, vou te indicar. Eu falei, cara, sem chance, é mais um desses daí. Aí ele, irmão, fica tranquilo. Sim. O cara é diferente. O cara é diferente, o cara não tá... Eu falei, que isso, Jailton? Faz contato. E aí, quando eu faço contato contigo, você fala, pastor, olha, obviamente, né, meu irmão, tem os custos, São Gonçalo, Teresópolis, banda, toda uma estrutura, mas, pastor, olha, a minha estrutura seria essa aqui, mas dá para vocês? Né? Fica legal pra vocês, atende, se não atender. E eu lembro de uma frase que você falou pra mim, cara. Você falou, pastor, meu coração não tá em dinheiro. Tá aqui no celular a nossa conversa. Pastor, meu coração não tá em dinheiro. Eu sei que eu preciso dessa estrutura, eu vivo disso, mas meu coração não tá nisso. E ali, irmão, eu falei, cara, esse cara é diferente, sabe? Esse cara é diferente. E eu falo isso na igreja, eu falo, olha, ele esteve aqui uma vez com a gente, quantas outras vezes forem possíveis trazermos ele de volta aqui. Obviamente, Deus nos dando a condição de te honrar de uma maneira melhor do que te honramos da primeira vez, porque estávamos realmente num processo de reconstrução, mas eu sou prova viva de que o teu coração não tá nisso, né? É nisso, na questão de dinheiro, de sucesso e de fama, e é por isso que eu acho que Deus tem feito na sua vida tanta coisa, né? Em relação ao seu chamado. Mas agora eu preciso aqui te perguntar sobre testemunho, cara. Qual foi o testemunho que mais te marcou em relação a alguma música que você tenha gravado, alguma experiência contigo na questão musical? Qual foi, assim, um testemunho que de verdade talvez não, tenha marcado a sua vida e que talvez tenha dado ali um novo rumo pro seu ministério e dito, tô fazendo a coisa certa? Quando a gente gravou Tá Chorando Por Quê? Quando eu gravei, na verdade, ela já tinha lançado, tinha 1 ano, que foi o Preto no Branco, né, que gravou, que lançou a música. E aí, depois de 1 ano, eu fiz uma versão dela de piano e voz. Gravei a música, subi no meu canal lá.
Daqui a pouco a canção começou a... Muitas mensagens e eu não consigo responder. Não tem como. Não tem, porque milhares de mensagens. Só que aí o que eu fiz? Eu comecei a olhar, falei, pô, vou olhar algumas mensagens, talvez tenha alguns testemunhos aqui que sejam né, importantes, e aí eu vou dar uma... Eu comecei, aí pessoas depressivas queriam se matar, tirar a vida, que papai. Cara, quando eu ouvi essa canção, Deus entrou aqui em casa, Deus mudou minha vida, beleza. E ali foi me fortificando. Eu tava em Campo Grande, fui gravar, e esse testemunho pra mim foi um testemunho pessoal, porque a pessoa me contou. Não foi por mensagem, né? Foi... E aí eu tava em Campo Grande, a gente começou na parte da manhã, paramos 1 hora, fomos no restaurante almoçar, né? Eu tava com o pessoal que tava indo, fui pra gravar comigo, com a equipe da produtora. E a gente na mesa assim, né? Como essa, bem espaçosa, grande, a gente almoçando e tal. Aí nisso tinha uma televisão, um telão atrás da gente. Aí alguém da mesa pediu assim, pô, coloca a música, tá chorando por quê aí? Aí o dono do estabelecimento, né? O rapaz, ele fica lá também. Aí ele veio, pô, colocou, aí me viu, ele, pô, caramba, é você que canta. Pô, que legal. Aí saiu. E a música rolando, e nisso chegou um casal, sentou, eles estão almoçando, olhando pra televisão e olhando pra mim. O rapaz, o cara fortão, barbudão, ele olhando pra televisão. Não, primeiro ele ficou me olhando, né, me mirando. E ali em Campo Grande, área de milícia, né? Eu falei, rapaz, eu acho que esse cara me confundiu com alguém. Vai dar problema aqui. Eu falei, gente, a gente vai na funda de Davi, hein? Aí eu falei assim, aí fiquei brincando com a galera. Aí nisso ele me olhando, e começou a olhar pra televisão e me olhar pra televisão e eu falei, caramba, cara, ou ele me conheceu de algum lugar, ou talvez me conheceu da canção. Quando eu levantei pra ir pagar o almoço, ele se levanta também, eu falei, agora deu ruim. Pagamos e na hora que eu saí ele me abordou. Ele é a esposa. Aí ele falou assim, cara, eu preciso trocar uma ideia com você. Você tem um tempo? Eu falei, tenho. Ele, então, só que você me promete algo? Eu falei, prometo, pode falar. Ele, por onde você for, eu gostaria que você falasse isso aqui que eu vou falar pra você. Porque você foi uma ferramenta de Deus pra mudar a minha história. Falei, cara, que legal. Eu tava em casa, depressivo. Pra mim já não fazia mais sentido viver. Não tinha mais sentido, não ouvia mais ninguém, não tinha mais contato com ninguém, não queria contato com ninguém e estava em casa depressivo. Eu sentado no sofá, eu peguei a minha arma, assim mesmo, ele falando comigo, a esposa dele do lado, ele chorando. Eu peguei a minha arma, coloquei na cabeça e falei, hoje é o último dia de vida que eu tenho. E acabou. Só que quando eu ia apertar o gatilho, eu não conseguia apertar o gatilho. E eu não sei porquê, mas eu não conseguia. E eu com aquela arma chorando e com aquela arma na minha cabeça, eu peguei a arma e coloquei na mesa de novo e liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, entrou no YouTube. Eu não apertei, não escrevi o nome da música, não escrevi teu nome, porque eu não te conhecia, mas sugeriu essa música pra mim, entrou lá do nada, tá chorando por quê? E você cantando, cara. E naquele dia, Deus mudou a minha vida. Então, eu tava pensando em tirar minha vida e hoje eu tô aqui como um testemunho para dizer para você que você foi uma ferramenta de Deus, foi um instrumento de Deus para Deus entrar na minha casa e transformar a minha vida. Então eu tô aqui só para te agradecer e te dar um abraço. Eu jamais pensei que eu ia te encontrar, então como é que Deus faz, né? Então esse testemunho marcou muito a minha... Que bacana. Marcou muito a minha vida. E a gente vai vendo, né, como esses meios de comunicação hoje, YouTube, Sim, como que isso é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta muito poderosa. Eu vivi algo muito parecido também, Geiser. A igreja que eu fazia parte, lá em 2014, tinha um programa na TV, passava aqui na TV Cidade, Canal 9. E eu, não pastor ainda da igreja, não pastor dessa igreja, mas pregava sempre na igreja. E um dia, cara, um sábado, cidade pequena, hoje a gente não faz mais isso, hoje tudo é Pix e tal e tudo mais, mas a gente, não sei se a Michelle pegou essa época também, a gente saía muito aqui para pagar contas, pagar carnês de sapataria, de Casas Bahia e tal. Então a gente recebia o pagamento e juntava ali as contas. Sábado a gente sai para passear e fazer esses pagamentos. Cara, eu tenho uma sapataria aqui em Teresópolis, a Peralta, nem sei se existe ainda, mas
a Peralta, eu tô na fila de pagamento, era uma fila muito grande para poder fazer o pagamento, e esperando todo mundo. Quando chega a minha vez, cara, passa um cara assim, batido, nem entrou na fila, passou de lado, foi lá e fez o pagamento. E aquilo me causou uma ira, irmão. Mas uma ira terrível. Minha esposa, calma. Eu falei, não, o cara é um abusado, como é que pode isso, cara? Todo mundo aqui na fila. Ela, calma, vai arrumar confusão, a gente tá passeando, a gente tá pagando as contas, graças a Deus que a gente tá pagando as contas. Aí tá bom. Aí o cara pagou e saiu batido, e quando passou eu dei uma rosnada pra ele ainda assim, né? E paguei a conta ali e fomos embora, cara. Eu entro numa outra, passa um tempo, eu entro numa outra loja pra fazer um outro tipo de pagamento. Quando eu chego, o cara tá lá. Nessa mesma loja, no balcão encostado. Aí eu falei, puxa, é meu dia hoje, né? Ó o folgado ali de novo. Meu Deus. E quando eu encosto para poder fazer o pagamento, ele me olha, muito parecido com isso que aconteceu contigo, ele me olha, fica olhando, ele vem e pergunta, você é o Alberto Miguel e tal? Eu falei, sou eu sim. E ele começa a chorar, cara. Começa a chorar. Ele falou assim, meu irmão, isso era um sábado, ele falou assim, ontem eu ia tirar minha vida, cara. Que isso? Eu ia me suicidar ontem. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, então, eu cheguei em casa, tinha um bilhete na mesa de casa, da minha esposa, dizendo que não tinha dado certo o nosso casamento, que tinha pegado a nossa filha e estava voltando para a cidade dela, que é em Minas Gerais. Cara, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, minha vida acabou. O que eu vou fazer? Vou pegar o carro, vou chegar numa ribanceira dessa daí e vou jogar o carro. E ele disse que estava com muita fome, foi comer alguma coisa para sair e sentou na cama para amarrar o tênis. Quando ele senta na cama para amarrar o tênis, a TV liga, cara. Que isso? A TV liga na frente dele. E eu fico arrepiado. Toda vez que eu conto esse testemunho, me arrepia. Porque eu estava pregando uma mensagem que dizia: Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus que dá uma segunda chance. Deus é um Deus que é um Deus de recomeços e tal. E ele falou que aquela mensagem chamou a atenção dele. E ele fez uma pergunta para Deus: será que o Senhor é de fato Deus de uma nova oportunidade? Dá uma nova chance para minha família, dá uma nova chance para minha casa, dá uma nova chance para mim. E ele falou que desabou em lágrimas e ele dormiu chorando. Encostou, continuou assistindo a pregação e dormiu chorando. Deus. E quando ele acorda pela manhã, né, apagou, quando ele acorda pela manhã, ele acorda com o telefone tocando, a esposa ligando para ele, pedindo perdão e dizendo para ele que naquela noite, já tinha chegado em Minas, que naquela noite voltaria para casa, porque ela entendeu que Deus queria dar uma nova oportunidade para a família dela e para o casamento dela e para que a filha dela tivesse um pai. E aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu tô correndo aqui porque para pagar as continhas, para deixar tudo pronto para quando a minha família chegar. Eu falei, cara, aquele cara entrou louco na loja para pagar a continha lá, mas feliz, né? E a gente conseguiu chegar no coração desse cara através da TV, através do YouTube, através dessas coisas todas. Então, assim, é uma ferramenta de Deus, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Geiser. Depois da pandemia, então, a sua agenda de viagem deve ter crescido muito. Deve não, com certeza cresceu muito, né? E a pergunta que eu te faço meu irmão, como que você protege a sua vida espiritual hoje com essa batida de ministrações e tudo mais? Hoje tá aqui, amanhã tá lá, passando por várias igrejas. Como que você protege a sua vida espiritual para que a sua intimidade com Deus não seja substituída pela rotina do ministério, cara? Cara, é a vida de oração, né? É a vida de integridade com Deus. Eu falo muito, tem algo que eu uso, né? Eu falo muito pro pessoal, tipo assim, eu não sou fruto de um vídeo viralizado na internet. Eu sou fruto do secreto. Isso aí. Então, quando a gente é gerado nesse secreto, né, nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde você aprende a ouvir e a discernir a voz de Deus, nesse lugar onde você cria um relacionamento com Deus, então isso tudo blinda o teu coração, né? Isso tudo blinda o teu coração, blinda a tua mente, para isso que a gente está vivendo. Assim, o senhor falou algo, pastor, até voltando um pouquinho antes ali do que o senhor falou sobre a questão dos cantores, pregadores, enfim, da conduta, né, que hoje algumas pessoas têm. Eu acho que quando a gente blinda o nosso coração, quando a gente está em Deus, literalmente, eu acho que essas coisas são, sabe, supérfluas, é algo muito superficial.
E talvez quando alguém abre mão de uma agenda ou de um compromisso por causa da grana, ou por causa do dinheiro, ou por causa de uma situação que, sei lá, é passageira, às vezes tem alguém ali, cara, clamando para Deus por uma resposta e você acaba... porque aí você passa a viver no automático, né? E você acaba abrindo mão daquela oportunidade para falar para uma pessoa que está pedindo uma resposta de Deus. Então, é algo que a gente precisa estar com o nosso coração blindado a todo momento. E aí, quando você entra nessa questão do modo automático, e aí você já saiu desse lugar. Você sai do secreto, vive o automático, teu coração agora já não está mais blindado, porque agora é o dinheiro, é a fama. E aí hoje a gente lida, e é óbvio, Deus né, vai abrindo algumas portas e vai me dando acesso a estar em lugares que eu jamais pensei estar. Esses dias eu estava no Paraná, em Cascavel, e aí eu falando até antes de eu ministrar, aí o amigo, né, que hoje ele é empresário e é empreendedor, ele falou, cara, hoje você vai ministrar aí pra galera das empresas aí tá tudo aqui. Então a vida financeira aqui da cidade, da região, tá todo mundo sentado te ouvindo aí. Então, galera de milhões, né? E aí eu olhando para aquela situação e falando, cara, que maneiro, que legal, cara, você poder ter a autoridade, as pessoas estarem sentadas te ouvindo. Então não era grana, não era o dinheiro. Então, quando você está com o coração blindado, e você precisa, né, estar com o coração blindado. E aí eu falo pra galera, cara, eu não fui gerado, não é uma canção viralizada na internet. A minha vida literalmente foi gerada muito antes disso. Foi gerada, né? No secreto. E hoje, Geiser, como que você lida, né, com o reconhecimento? Você está falando um pouco disso já, mas como que você lida hoje, o Geiser de hoje, como que você lida com reconhecimento, com esses números também nas redes sociais, que são importantes pelo sentido de alcance das pessoas, né? E como que você lida também com o carinho das pessoas sem permitir que isso... alimente o seu ego, sabe? Te deforme da posição de um adorador para qualquer outra coisa que esteja muito distante daquilo que é o propósito de Deus para sua vida. Você tem consciência sobre isso, de como lidar, de como administrar todas essas circunstâncias e situações? Você já viu, já ouviu aquela, tipo assim, você quer conhecer alguém? Dá poder. Dá poder para ele, né? E aí você passa a conhecer aquela pessoa. Assim, eu sempre administrei isso muito, muito bem. Tipo, nunca tive nenhum problema em as pessoas me elogiarem. É óbvio que tem horas que o ego começa a inflar, né? Sou bom mesmo. Mas aí Deus vai lá e baixa a tua bola. Tipo, graças a Deus eu sempre fui muito tranquilo referente a isso. É muito bom quando você olha, pô, caramba, tá chorando porque quase 300 milhões de aparelhos ali que, né, receberam. Aí você multiplica no mínimo para cada aparelho conectado 2 pessoas. Então não são 300, são 600 milhões, né? Isso. Então, aí você, caramba, que legal, cara, olha o que Deus tem feito. Então isso tudo eu atribuo a Deus, não a mim. Não é a minha voz. Deus só está usando a minha voz como um instrumento, como um canal para abençoar a vida das pessoas. Então, eu acabo lidando assim, bem tranquilo, sou muito tranquilo em referente à questão elogio, né? Porque eu aprendi algo que o tapa nas costas, que é o elogio, né? É legal, a gente gosta. Quem não quer ser elogiado por um trabalho que faz, né? Ou na igreja lá, as pessoas que estão ali servindo, quem não quer ouvir, né? O pastor chegar, meu filho, glória a Deus, que Deus continue te abençoando. A gente quer ouvir isso, é muito bacana. Só que isso não pode entrar dentro do meu coração, né? Então, acho que isso é o que eu carrego. Não vai mudar, a fama não vai mudar, os números não vão mudar quem eu sou, não vai mudar a minha essência, não vai mudar o meu comportamento, não vai mudar o meu caráter. Então, acho que hoje eu lido bem de boa.
né? É legal a gente ver quando você posta algo que você tem O alcance daquilo que você faz. Bacana, né? Pô, isso é muito gratificante, porque antigamente eu ficava contando as visualizações. Hoje bateu 10 visualizações. Aí chegava amanhã, pô, 8 mais curtidas. Vamos ver quantos comentários. Só tem 2, só tem 1. Pô, ninguém comentou. Então, assim, às vezes você luta por algo que aí quando você vê, tipo assim, cara, isso aqui é muito superficial, sabe? E aí mas a gente fica nessa euforia. Mas é bem legal, é muito bacana você ver do que você faz, tem tem um alcance, tem um reconhecimento, então... É muito bacana, É né? bacana e eu consigo lidar bem, assim. Top. Maravilha. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer aqui, diante de uma fala sua, você falou que você não é fruto de um vídeo viralizado, que você é fruto do secreto. Cara, isso é muito bom. Muito bom ouvir isso, muito bom pensar nisso, né? Nós somos frutos do quê? Eu acho que isso dá um tempo de análise para você parar. Eu tenho sido fruto de quê, né? A vida que eu vivo hoje, ela é referência de quê? Ela é permeada em quê? E a gente tem percebido hoje que a gente está no meio de uma geração, você obviamente, né, como ministro de louvor, cantor, eu como pastor, pregador, a gente está no meio de uma geração, ou vive no meio de uma geração que tem desejado muito mais o palco do que o altar. Né? Tem desejado muito mais a visibilidade do que o secreto com Deus, tem dado muito mais prioridade a essas coisas. Eu me lembro de uma vez que eu fui procurado por um rapaz que estava iniciando o ministério da pregação, queria ser itinerante e tal e tudo mais, e aí ele me chamou numa padaria que tem aqui perto da gente, que é o Recanto, e falou: pastor, eu queria conversar contigo e tal. Eu falei: vamos conversar, e vamos tomar um café, vamos lá. Ele falou, aí para pedir umas dicas, né? Sim. Qual é o caminho e tal, e não sei o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me preparar. E aí no meio da conversa eu falei: cara, o que te motiva? Por que você quer chegar? Por que você quer ser, né? O que tá no teu coração? Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu vou ser muito sincero. O meu sonho é ver o meu nome nos cartazes das igrejas, né? O meu sonho, pastor, como é que o pentecostal chama? Pássaro de ferro, né? Voar no pássaro de ferro. Tá dentro do pássaro de ferro de um lado pro outro, e de manhã eu tá numa cidade, num estado, de noite. Eu falei: cara, mas é só isso que você quer? É só isso que te motiva? E ele... o meu sonho é viver isso. E eu falei para ele: cara, o ministério pastoral ele é muito maior do que isso. Eu costumo dizer, Geiser, que no meu caso, o ministério pastoral ele é 5% de altar, 10% de altar. Ele funciona, ele acontece muito mais nos bastidores, né? Nos bastidores e fora do altar. E eu acredito que no seu caso também, que o que você exala no altar, o que você nos mostra ou revela no altar é construído muito fora. E a gente tem vivido numa geração que tem caminhado muito distante disso, né? Tem buscado palco, tem buscado reconhecimento, tem buscado o número de likes, o número de seguidores. E a pergunta que eu te faço é: qual o conselho, na verdade não é uma pergunta, é um pedido, qual conselho você daria hoje para quem sonha viver o ministério da música, mas que ainda não aprendeu a servir no secreto? Por exemplo, a gente costuma falar muito isso sobre missões, né? O cara quer ser missionário na África, mas não serve na sua própria igreja. O cara quer cantar na marcha para Jesus, mas quando a igreja desse cara precisa que ele ministre louvor num culto de quinta-feira à noite, ele não está disponível, ele nunca pode. Então, qual é o conselho, cara, que você daria para esse cara que está nos assistindo agora, para esse cara ou para essa cara que está nos assistindo agora e que tem esse sonho? Eu quero viver do ministério de música, eu quero servir no ministério de música, mas que talvez esteja com seu foco errado, com a sua motivação errada nesse momento. Não sei se faz sentido para você essa pergunta. Faz muito, muito sentido, porque assim, hoje em dia as pessoas, eu ouvi isso tem um tempo atrás, que as redes sociais revelam pessoas vazias de Deus. São os lugares onde revelam pessoas mais vazias de Deus, porque se tornou muito fácil se criar um vídeo bacana, fazer uma publicação e viralizar. Quem é aquela pessoa por trás daquilo? Qual é a essência? Qual é a essência? Tipo assim, então, tipo assim, esses dias um amigo, eu cheguei na academia, né, aí o personal, cara, tu já ouviu isso aqui?
Aí ele botou. Eu falei, eu vi. Pô, aí ele, pô, olha o Spotify. Aí eu fui, entrei, olhei e falei, bacana, tem bastante ouvinte. Ele já viu essa música? Eu falei, tô ouvindo direto que o pessoal tem postado. Aí ele, cara, que top, tô sendo muito abençoado. Eu falei, mas você sabia que isso aí é IA? Aí ele, não, mas como assim? Já viu o Instagram? Tem mais de 500 mil seguidores? Eu falei assim, então, as pessoas estão seguindo IA, cara. Inteligência artificial, né? Estão seguindo o que é superficial, porque se acostumou com isso. Então, hoje, as pessoas hoje em dia, elas querem construir isso para as pessoas, né? Mostrar uma vida aparente que não tem. Por quê? Porque quando Jesus olha para os discípulos, ele fala assim, vocês precisam entender. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticam, vou assemelhar ao homem prudente que decidiu edificar a sua casa sobre a rocha, né? Cavou profundo, construiu os alicerces, vindo a tempestade, as águas batendo com ímpeto sobre aquela casa, ela não caiu, porque ela permaneceu, porque ela tem solidez. Ela foi construída com base. Só que no mesmo período também tem um grupo que me ouve, mas não pratica. E esse grupo é o que vive no superficial, que decidiu construir a sua casa sobre a areia, sem base. Perfeito. Mas também está ali. Então eu faço esse comparativo das duas casas, que são duas pessoas que se achegam a Jesus, um grupo decide obedecer e o outro grupo ouve, mas não coloca em prática, não obedece. Então hoje a gente está vivendo num momento que as pessoas já se habituaram a viver o superficial, porque é muito mais prático e mais rápido. O que demora mais, pastor? Se construir uma casa onde não tem base, vai lá, pá, subiu as paredes, tá tranquilo, tá muito... E pra quem que cava sapata, radier, enche de concreto. Hoje tem o tal do drywall aí, né? Que o pessoal constrói uma parede, mais rápido. Constrói uma casa em uma semana. Então, entendeu? Então, o processo de quem constrói sobre o superficial é muito mais rápido do que quem decidiu cavar. Então, hoje em dia, a gente tá vivendo no meio de uma geração assim. Uma geração que quer tudo pra ontem. Mas também existe uma geração, uma galera que está dentro dessa geração que entende que ela precisa ter uma base sólida. Então essas pessoas que hoje vivem o superficial são esses tipos de pessoas que eles querem o palco. Eles não querem ter uma vida com Deus. Eles querem um aplauso. Davi, os salmos que Davi compõe, a maioria deles é Davi no pasto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi está no pasto ali. Né? Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Então o cara tá nos bastidores, tá escondido, mas tá servindo a Deus, tá fazendo com... Então eu acho que é isso. Hoje as pessoas elas vivem mais o superficial, não querem construir a sua vida no que se diz respeito a ter uma base sólida. Então, porque é mais rápido. Então, vou postar um vídeo para viralizar. Vou postar uma frase para viralizar. E viraliza mesmo. Só que tem gente que tá ali viralizado na internet, mas não tem Deus. É só aquilo ali. É só aquilo, é superficial. Você vai pedir um conselho. E aquilo que não tem base dificilmente permanece, né, meu irmão? Não vai permanecer. Eu vou entrar numa outra pergunta aqui, ainda fazendo uma ligação a essa, pelo seguinte fato. A gente tá falando de base, tá falando de conhecimento, de estrutura. Eu tenho um conhecido, né, que, meu irmão, imagina um cara que canta. O cara que canta, o cara que compõe, o cara é fera, assim, nesse sentido, de técnica, de composição. E juntamente com alguns amigos, nós olhávamos para esse cara e a gente falava assim, meu irmão, como que esse cara não rompe? Como que esse cara não chega? Como que esse cara não viraliza? Como que esse cara não estoura? Era assim, algo que era um questionamento que a gente tinha, né? Sim. E o que esse cara aparentava pra gente era ter uma vida assim com Deus, uma conduta ilibada, uma conduta correta e reta diante de Deus. Você vai entender por que eu tô te perguntando isso. E por que eu tô fazendo essa colocação. Meu irmão, quando eu passo a ter convivência com o cara, quando eu passo a conhecer o cara e conviver, né, por um período da minha vida de perto com o cara, eu vi que não era nada daquilo. O cara era um cara de caráter distorcido, era um cara, sabe? E ali
Geise, eu entendi o motivo de Deus não ter permitido, né, que aquilo acontecesse. A pergunta que eu te faço, mediante a sua fala, essa colocação que faço aqui, é a seguinte: como identificar se esse tempo de espera, se esse tempo de processo, para quem está nos assistindo agora e tem o sonho, né, de viver do ministério de música, do chamado de música, que tem o desejo e que tem até trabalhado para isso, sim, e não vê as coisas acontecendo, o que fazer? Porque assim, tem o tempo do processo de, sim, Deus, que eu acredito que tenha sido o seu tempo. Perfeito. Você que está chegando agora no nosso podcast, que está assistindo a partir de agora, volta lá no início para você ouvir o testemunho dele dessa questão de tempo, de processo, né? Então tem o tempo do processo que é de Deus, olha, sim, um tempo determinado para que essa coisa aconteça, mas tem também eu costumo dizer que existem desertos que nós entramos com os nossos próprios pés, né? E nesses desertos que nós entramos, ou que Deus nos permite entrar nele para que nós aprendamos alguma coisa, a gente só vai sair de lá quando a gente aprender. Perfeito. Então, assim, tem um deserto que Deus tem para sua vida, um processo que Deus tem para sua, sim, vida, que Deus vai falar assim, olha, Geise, esse processo aqui é para que você viva ele em 1 ano. Mas você precisa aprender alguma coisa nesse processo. Você precisa se tornar alguém melhor, sim, né? Isso aí. Só que perfeito, você tá ali 1 ano vivendo aquele processo, 2 anos, 3 anos, ou seja, e você não sai. Não sai por quê? Porque você não aprendeu nada. E você só vai sair desse processo quando você aprender alguma coisa. Então eu olho para algumas pessoas que estão nesse caminho do ministério da música, no ministério da pregação, e entendo que muitos estão passando o processo, né, que é o tempo determinado por Deus. Você, sim, precisa passar por esse tempo. No entanto, há outros, cara, que são muito bons também, que cantam muito bem, ministram muito bem, tocam muito bem, compõem muito bem, só que os caras não rompem, né? E quando a gente vai conhecer os caras no secreto, o secreto dos caras, os caras não têm secreto, os caras têm uma vida totalmente, sim, deturpada, sim, e diferente daquilo que eles mostram nas redes sociais, mostram enquanto, sim, estão no altar. Como que você vê isso? Você me fez lembrar de algo aqui que muito, muito legal, muito bacana. Mas assim, esse processo dessa galera aí, que eles que querem as coisas que aconteçam da forma, né? Um pastor, eu ouvi isso, o pastor ele ministrando, aí Deus falou pra ele assim, ó, você vai pregar 3 meses a mesma mensagem todo domingo. Não muda o texto, não muda o versículo. É essa mensagem. Tá bom. Todo domingo ele pregou a mesma mensagem. Ele pregava a mesma mensagem durante 3 meses, a mesma palavra. Chegou uma vez, automaticamente, uma moça, já incomodada com a mensagem, porque era o mesmo texto, era a mesma mensagem. Todo domingo ela estava enjoada, né? Aí ela, pastor, poderia conversar com o senhor? Ele, sim, minha filha. O que está acontecendo? Ela, não, eu só queria fazer uma reclamação. O que aconteceu? Né? Porque todo domingo o senhor prega a mesma mensagem, mesmo tema, mesmo texto, é a mesma palavra, já estou enjoada. Não vai mudar o cardápio, não? Aí ele falou assim, não, é isso mesmo. Só que enquanto você não mudar a tua postura, Deus não vai mudar a mensagem. Caramba, que forte, hein? Aí ali e é basicamente isso que o senhor está falando. Então enquanto as pessoas não mudarem a postura, elas vão continuar andando em ciclo. É maná todo dia. Vai continuar sendo maná. Não vai romper, né? Não vai romper. Vai continuar sendo maná, vai continuar tendo que tocar na rocha para a rocha da água, vai continuar comendo cordonizes, vai continuar vivendo no deserto, vai continuar ali e vai ser sempre o mesmo. E não vai viver naquela rotina e não vai. É o que era para ser 40 dias, se transforma 40 anos. E por que não? Porque vocês não entenderam que vocês precisam mudar a postura dentro do processo. É isso que você falou. Perfeito. E assim, não é pecado e tudo mais, mas no seu processo você teve que mudar algum tipo de postura ao entender isso, que pro lugar que Deus queria te colocar, para onde Deus queria te levar, você precisava ser alguém diferente? Porque eu vivi isso na minha vida, né? Eu recebi o chamado pastoral muito novo. Então ali 13, 14 anos eu já ouvia pessoas dizendo, olha, Deus te chamou para ser pastor e tudo mais, e eu recebia isso, eu entendia que isso era de Deus. Só que as coisas não aconteciam, né? As coisas não aconteciam. Tem aqui um pastor, amigo meu, pastor Arcélio Luiz, apóstolo Arcélio, da Igreja Colheita, uma igreja muito grande, muito reconhecida aqui em Teresópolis. Eu me lembro que na minha
adolescência para a juventude, eu fui pedir um gabinete com ele uma vez e fui dizer para ele: pastor, eu tenho uma promessa de Deus, essa promessa não se cumpre, o que está acontecendo? Me ajuda. E aí contei para ele, e aí eu culpava todo mundo, né? O pastor não me enxerga na igreja, o pastor não me vê, os irmãos não me dão oportunidade. Ele falou: cara, fica tranquilo, se essa promessa é de Deus, ela vai se cumprir. Nem que tenha que descer um anjo no culto de domingo à noite, consagrar você, ungir você na frente da igreja, ele vai fazer, ele vai se cumprir. E aí, não satisfeito com isso, eu vou pro monte, né? Ah, Deus, o senhor mentiu, o senhor tá me enganando. Fui dar uma de Jeremias, né? O que o senhor tá fazendo comigo? E ali, meu irmão, poucas vezes eu ouvi a voz de Deus tão claramente como eu ouvi daquela vez. Porque o Espírito Santo falou assim ao meu coração: eu fiz a promessa pro Alberto que você era quando eu fiz a promessa. Eu não fiz a promessa para esse Alberto que você se tornou hoje. Deus. Então o meu processo foi de retornar a ser aquele crente que recebeu a promessa. E no seu caso, teve alguma coisa parecida com isso também? Você teve que viver algumas mudanças de postura para chegar no lugar que Deus tinha para sua vida? Eu precisei pedir perdão sem ter feito nada. É um processo. Nada assim. Eu tive que pedir perdão para alguém, para uma pessoa, e eu precisava entender que aquele perdão era Deus me quebrando, porque às vezes a gente carrega isso com a gente, e eu precisava mudar a minha postura. E aí eu me lembro que eu peguei meu telefone, mandei a mensagem pra pessoa: quero te pedir perdão por isso, mas sou grato a Deus pela tua vida, por isso, pelo que você fez pela minha vida. Hoje tudo que eu tô vivendo na minha vida foi gratidão a você, mas eu preciso te pedir perdão. Eu falei: Deus, eu tô pedindo perdão e a pessoa que tem que me pedir perdão? Quando eu mando a mensagem, a pessoa me responde. Mas ela não me responde assim: não, perdão, também eu quero te pedir perdão por nada. Amém. Deus abençoe a sua vida. Só que um dia depois que eu fiz aquela atitude, Deus abriu uma porta pra mim assim, ó. Aí Deus estava falando: tá vendo? Você precisava mudar a sua postura. E eu precisava dar um start em você. Eu precisava abrir essa porta, mas para essa porta se abrir, eu precisava que você precisava mudar a sua postura nesse sentido. Então ali eu entendi que eu precisava mudar algumas coisas em mim, sabe? Uhum. Então não era só esperar alguém pedir perdão, porque o perdão não tá sobre as pessoas que te feriram, porque às vezes quem te fere, ele tá muito mais tranquilo do que você. É isso aí. Porque a ferida não está em quem feriu, né? A ferida tá em quem foi ferido. É isso aí. Então se a gente não esperar com que as pessoas que nos feriram, que elas venham fechar as feridas, não vão fechar. É isso aí. Então, se a gente não entender que a gente precisa mudar e permitir com que a gente mesmo feche essa ferida e continue o nosso percurso, e dali eu precisei entender que eu precisava mudar nesse sentido, para que Deus fizesse algo na minha vida. Eu aprendi. E depois que eu liberei o perdão, Deus abriu uma grande porta para mim. Que bacana. Eu tenho umas 3 perguntas para te fazer aqui. Perfeito. A gente tem uma trend aí na internet, né, que tá muito viralizada hoje, onde 2 pessoas se encontram. A mesma pessoa, na verdade, se encontra. O seu eu de agora com o seu eu do passado. Já viu essa trendzinha? Uns videozinhos que tem rolado por aí? Uhum. Então, assim, eu me encontrei com o Alberto de 20 anos. Sim. E disse pra ele que em 2026 minha vida tava assim, tava assado, uhum. Parará, que ele venceu, que deu tudo certo. E aí, pensando nessa trendzinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje, né, o Geiser de hoje pudesse se encontrar, sentar para tomar um café. Gosta de tomar café? Gosto. Sentasse para tomar um café com um Geiser que... Aquele jovem jogador de futebol que, ao machucar o seu joelho, estava vendo tudo ruir ali, os seus sonhos se perderem. Se você pudesse, cara, sentar, conversar com aquele jovem jogador de futebol que ainda não conhecia o propósito de Deus e tudo que Deus estaria fazendo hoje, o que você diria para ele, Geiser? O que eu diria para ele é o que eu digo para as pessoas que caminham comigo. Hoje, o senhor conheceu a galera que caminha comigo lá, a banda, tudo jovem. A galera boa. Né, a galera boa, tudo, sabe, os meninos compromissados com Deus. O que eu falo pra eles hoje, que é basicamente quase a idade que eu tinha quando eu tava ali nesse período, eu falo pra eles: cara, acredita, confia, tenha intimidade com Deus, vai acontecer, Deus vai fazer. Confia na palavra que foi liberada.
Acredita em você. Não permita com que ninguém de fora obstrua o que Deus construiu dentro de você. Siga baseado nos sonhos que Deus está colocando e gerando dentro do seu coração. Não se permita ir para longe. Mantenha o coração alinhado a viver literalmente a vontade de Deus para a sua vida. Porque não adianta. Talvez se eu chegar para o Geiser de 18 anos atrás e falar para o Geiser tudo que o Geiser desse tempo esteja vivendo, talvez ele não conseguiria alcançar o que o Geiser de hoje está vivendo. Ia ser distante demais para a realidade dele. Seria né? muito distante, porque tudo que o Geiser está vivendo hoje, o Geiser há 18 anos atrás já tinha recebido a palavra de Deus, a promessa. Então, eu conseguia olhar para a promessa, conseguia acreditar no que Deus estava falando, mas não conseguia visualizar ela. Então, era o Geiser de hoje, olhar para o Geiser, ter a oportunidade de falar para o Geiser há 18 anos atrás, cara, acredita porque quem te prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que... toda a palavra que foi liberada sobre a sua vida, ele é fiel para cumprir. Então, vai em direção ao teu sonho, seja verdadeiro, porque uma das coisas que Deus falou comigo quando eu estava perdendo a minha mãe, eu tinha um compromisso sobre a minha vida, líder do louvor, minha mãe em coma induzido, e eu naquela semana, minha mãe entrou em coma induzido na terça, na quarta-feira minha mãe, eu tenho um compromisso na igreja, liderando o louvor, e eu sentado na cadeira, o pastor Leandro desceu, olhou para mim e falou assim, meu filho, vamos lá. E eu falei, não tenho condições nenhuma de cantar, não tenho. E aí ele, pô, meu filho, mas vocês têm vocês sabem lidar com isso, né? Com as ovelhas, né? De motivacional, vocês são de levantar, de motivar, e aí de impulsionar. E ele desceu, olhou pra mim, vamos lá, pegou na minha mão e vamos lá. São nesses momentos mais difíceis que Deus mais nos usa. Aí eu falei assim, pô, pastor, então hoje vai ser um dia que Deus não vai me usar. Porque, assim, eu não tenho condições de cantar. Então, gostaria só que o senhor respeitasse o meu momento. É só uma fase, vai passar, mas me deixa da minha aqui. Ele, tudo bem, te respeito, subiu. Quando ele foi pegar no microfone para dar início ao culto, Deus falou comigo. Aí Deus falou para mim assim. Isso eu falaria pro Geiser, há 18 anos atrás. Deus não quer ouvir sua voz. E Deus falou para mim assim, meu filho, eu nunca quis ouvir sua voz. Voz por voz existem milhares e milhares e milhares e milhares de vozes muito mais bonitas do que a sua. Inclusive agora os anjos estão aqui cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Estão aqui me adorando. Eu nunca quis ouvir sua voz. Eu quero ouvir a sua verdade. E aí eu falei, meu Deus, eu levantei o dedo, falei, então tudo bem. Aí Deus falou para mim, mesmo que você não expresse uma palavra, mas eu quero ouvir a verdade do seu coração hoje. Que bacana. E aí eu peguei e subi, enfim, a semana toda minha mãe faleceu uma semana depois, e a semana toda de conferência eu ministrei todos os dias. Minha mãe faleceu na segunda-feira seguinte. E eu falaria isso pro Geiser. Essa era a palavra que há 18 anos atrás, pro Geiser imaturo, Deus não quer ouvir sua voz. Ele quer ouvir sua verdade. A penúltima pergunta que eu te faço é: valeu a pena, irmão, passar por todos esses processos e hoje, quando você olha para sua vida hoje, você entende que você está vivendo aquilo que Deus tinha pro Geiser de hoje? Valeu a pena e eu faria de novo. Abriria a mão de novo. Se fosse por Deus, eu faria. Porque todas as experiências que eu passei, todos os momentos difíceis, em todos eles Deus me fez entender que Ele sempre esteve ali. Quando o Senhor usou que é uma mensagem que eu falo muito, né? Quando Jesus despede os discípulos e manda atravessar para o outro lado, e literalmente a gente vive, né, dentro desse processo. Os discípulos, quando estão dentro do barco,
e eles veem Jesus caminhando sobre as águas, só Pedro, se é tu, faça-me ter contigo sobre as águas. Mas os dois olhavam para um fantasma. Só que é muito fácil a gente enxergar Jesus na beira da praia, né? Exatamente. Mas ter a mesma percepção de Jesus no meio da tempestade que é o mais complicado. Então, eu acho que hoje isso é o que eu carrego, é o que eu vivo, é a minha essência e sou muito grato a Deus, faria de novo. Que benção. Atravesse para o outro lado. Vamos embora de novo. Glória a Deus por isso. Meu amigo, tem alguma pergunta que você queria ter respondido e eu não te fiz? Não, acho que tudo que foi abordado aqui é praticamente, né, a minha vida, o que eu vivi, que eu vivenciei em Deus, né, algumas experiências que eu tive pessoais com Deus. Então, acho que não tem nada... Não passou nada batido. Dentro do... Glória a Deus. Vontade. E aí, para terminar, Geis, eu queria te fazer um pedido que você deixasse nessa câmera aqui, que é a sua, né, uma mensagem para quem está nos assistindo agora e tem um chamado, tem um sonho de viver esse chamado, sabe que foi chamado por Deus para algo e por algo, mas que hoje parece que está tudo parado. Parece que nada está acontecendo, parece que não vai acontecer, parece que foi enganado por Deus. Queria que você olhasse naquela câmera ali, na verdade, nos olhos de quem nos assiste nesse momento e que foi conduzido por Deus para estar assistindo esse nosso bate-papo aqui e que nesse momento está vivendo uma experiência ministerial, né, digamos assim, nesse sentido. Nem sempre vai acontecer da forma que você idealizou. Porque quando José senta à mesa, ele se assenta com quem ele confia, né, pastor? Com quem ele ama, em quem ele acredita e conta os sonhos. Só que os irmãos que José conta os sonhos são os próprios irmãos que venderam ele como escravo, né? Como escravo. Então, esses são os nossos processos. A árvore, ela não deixa de ser árvore independente das estações e das fases. Ela continua sendo árvore. No outono, na primavera, no verão, no inverno, ela tá lá. No vento, tá lá. No calor, ela tá lá. Sem frutos e sem folhas, continua lá. Só que nesse período da nossa vida, ministerialmente também falando, às vezes a gente vai ter os bons momentos e também a gente vai entrar em alguns momentos difíceis. Que as árvores, a sua árvore aí, você que está aí me ouvindo, vai estar sem frutos e sem folhas. E a gente precisa entender que algumas pessoas, elas só vão se aproximar de você por aquilo que você pode proporcionar para ela. Que é o talento, é a voz, é o que você tem, são as folhas, porque vai fazer sombra para as pessoas se assentar e os seus frutos vão fazer as pessoas, como você canta ou prega, então as pessoas vão se assentar à sombra da árvore por causa das folhas e vão saborear o fruto que você tem. Só que depois que você entra nas estações onde você não tem mais folhas e frutos, essas pessoas que foram oportunistas, elas vão procurar outra árvore, meu filho. Então, assim, são fases que a gente precisa aprender, mas você não vai deixar de ser árvore. Então, a mensagem que eu deixo é: independente das estações, das noites, dos vales, dos processos, Deus vai arrancar do teu lado quem não te faz crescer, quem não ora com você, quem não busca contigo, quem só tá querendo se aproveitar das folhas e dos frutos. Mas também fique tranquilo, porque o mesmo Deus que arranca do teu lado quem não te faz crescer vai trazer para perto aqueles que estão dispostos a regar a árvore. Que tem momentos que a árvore precisa de cuidado, precisa de alguém que ore, precisa de alguém que vai regar, vai cuidar dessa árvore. Então, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, permaneça firme, porque Deus vai realizar e cumprir os desejos do coração dele dentro de você. Que palavra! É a palavra, irmão. Obrigado pela sua presença conosco aqui. Realmente foi uma bênção, né? Passar esse tempo contigo, ouvindo a sua história. Eu que já era fã daquilo que Deus faz através da sua vida e do seu ministério, te ouvindo aqui, conhecendo um pouco mais da tua história, da tua sensibilidade espiritual, da tua entrega, né, ao reino de Deus, eu me torno muito mais fã ainda do seu ministério e do seu chamado. Então que Deus continue te abençoando, que Deus continue te conduzindo e que Ele te leve a lugares muito mais altos, né? Que a sua voz continue abençoando a nossa nação, que a sua voz continue levando cura, restauração e restituição, que você nunca saia desse lugar, principalmente
daquilo que Deus tem para você e através de você. Eu preciso só corrigir um erro aqui, que eu falei sobre 3 grandes vozes, né, que eu tenho como referência, mas tem mais uma também, que se eu não falar aqui, o cara certamente vai assistir esse nosso bate-papo, ele vai ficar chateado. Júnior Silva. Ah, o Júnior é... Júnior Silva, meu irmão. Sensacional. Vocês já gravaram é feat que fala, Feat, né? é. Vocês já gravaram juntos também. Uma das canções que tá lá no meu Spotify, sempre ouço no meu carro. E também, pra mim, uma das vozes mais marcantes, né? O Júnior foi algo muito engraçado. Ele teve aqui na nossa igreja lá em 2018, com o Marcos Salles. Chegou carregando a mala do Marcos, carregando o violão do Marcos. Era um moço. Aí o pastor Marcos, no meio da ministração, me chamou e falou: pastor, eu tô com um rapaz aqui que ministra louvor lá na igreja, eu posso deixar ele cantar um louvor aqui e tal? Eu falei: claro que pode, meu irmão. Ele começou a ministrar aquela de joelhos aos pés da cruz. Quando ele começou a ministrar, a igreja parou, ficou olhando. Eu falei pro Marcos: pra que você veio, né? Nunca mais o Marcos voltou, só quem veio agora é o Júnior. Cara, é assim. Júnior é sensacional. É um irmão, é um amigo que eu tenho e que me abençoa muito também com aquilo que Deus tem feito através da vida dele e na vida dele. Então, corrigir esse erro, não são 3, são 4, viu, Júnior? Deus abençoe sua vida, tá, Amém, irmão? Obrigado pela sua presença, que você volte outras vezes. Amém. Setembro você vai estar com a gente, se Deus quiser, na sua agenda lá em Monte Hermon, mais uma vez nos abençoando na festa de aniversário da nossa igreja. E vamos seguir cumprindo aquilo que Deus nos chamou para viver. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, né? Amém, amém. É uma alegria recebê-lo aqui. Agradecer também a minha amiga, a doutora Michele Lamperti, que foi, olha, inteligência emocional, sempre está com a gente aqui no programa também. Sempre acrescenta muito e hoje acrescentando muito na minha vida, na minha família, uma amiga da minha casa, da minha família, e hoje fazendo essa ponte para que você estivesse conosco aqui. Não posso deixar de agradecê-la também. Verdade. E para terminar, quem quiser encontrar o Geiser, né, nas redes sociais, agenda, como que faz? Spotify, YouTube, nas redes sociais. Geiser Maia. Geiser Maia. Ponto. Você vai achar esse barbudo aqui lá. Bênção de Deus. A você, nosso amigo, espectador das redes sociais, do YouTube, telespectador da TV Cidade também, que ficou com a gente até agora, eu tenho certeza que você foi muito abençoado com esse papo, com essa conversa aqui. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua casa, sua família. Pega esse episódio, compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam abençoadas e possam ouvir um pouco da história do Geiser e se fortalecer, né, com aquilo que Deus fez na vida dele e com aquilo que Deus pode fazer na sua vida também. Agradecer ao Caio, toda a equipe técnica aqui da TV Cidade Canal 9, aqui do estúdio da TV Cidade, que recebe sempre a gente com muito carinho e prepara todo esse espaço para o nosso podcast. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.